À frente, nós oramos, vendo a palavra do Senhor, celebramos, ofertamos, dizimamos, continuamos adorando ao Senhor, mas agora nós vamos ter o momento da palavra. O pastor Wesley, que será o porta-voz de Deus nesta noite. Aquietarmos, silenciarmos e ouvirmos a voz do Senhor através do pastor Wesley. Amém, amém? Vamos orar. Estenda sua mão aqui à frente. Eu vou convidar a nossa irmã Diolina, que faça essa oração, entrega a vida do pastor Wesley nas mãos do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Paz, irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos, a amada igreja, a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias e depois nós leremos todos juntos, novamente. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora vamos ler todos juntos? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, queridos? Eu não sei como está o seu coração nessa noite, durante essa semana, durante esse mês. Eu só tenho certeza e a convicção de uma coisa, que Deus vai ministrar no teu coração nessa noite. Porque Ele conhece o seu interior, Ele conhece a sua alma, Ele sabe o que você está vivendo, Ele sabe qual é a tua dor, Ele sabe qual é a sua lágrima, Ele sabe qual é o teu sofrimento, Ele sabe qual é as tuas lutas, Ele sabe qual é as tuas provações, Ele sabe qual é as tuas dificuldades, as tuas adversidades, Ele sabe tudo de você. E eu digo que essa noite Deus preparou os nossos corações para receber algo assim que Ele quer tratar nossas vidas. Amém? Fala com teus filhos, Deus. Fala comigo, fala conosco. Derrama, Deus, a Tua graça nos nossos corações nessa noite e que possamos ser impactados pela palavra do Senhor, para o louvor da Sua glória, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sempre gosto de começar com uma ilustração, e eu quero passar aí um clipe para vocês, um trecho do filme O Vendedor de Sonhos. Não sei quantos já viram esse filme, mas preste atenção em cada palavra que você vai ouvir do trecho desse filme. Antes do Gabriel pôr o trecho do filme, O Vendedor de Sonhos trata de um psicólogo decepcionado com a vida e ele tenta o suicídio. Mas ele é impedido de cometer o ato final por intermédio de um mendigo. Uma amizade surge em tudo isso. E logo a dupla, os dois, passa a tentar salvar pessoas ao apresentar um novo caminho para se viver. Então vamos prestar bastante atenção aí na cena, no trecho desse filme do Vendedor de Sonho.
suicida é um assassino. Ele se mata primeiro, claro, mas ele acaba matando também todos aqueles que ficam vivos. Família, filho, olha para você. Preso na sua gaiola emocional. Alienado às misérias maiores que as suas. Quem disse que você não consegue carregar com o peso das suas pernas? Que não são como aqui. Eu respeito a sua vida. Ela é só sua, é a única coisa que você consegue realmente sentir. Inclusive eu admiro a sua coragem. Claro! Imagine se jogar dessa altura e pagar totalmente seu corpo em troca de uma noite tranquila na sua vida. Você está sentindo seu coração batendo? Você imagina que você vai entrar? Está evitando que você deixe de ser você mesmo. Deseja lá o que você vai ter encontrado lá embaixo. Tendo chances do mesmo estão surgindo aqui assim. Suicida com criança. Eu vendo que o dinheiro não pode comprar. Coragem para fazer muito. Moçadinhos fóbicos. Vocês até para o seu carro. E para os suicidas. Vemos mesmo. Uma figura. Uma pequena vírgula. Para que continue a escrever sua história. Mesmo quando o mundo desaba sobre eles. É por isso que eu falei, não sei como que está a sua vida hoje. A gente viu aí nas cenas desse filme uma coisa que o pastor Daniel tem falado aqui para a gente. Os suicidas, eles não querem se matar. Eles querem matar a sua dor, eles querem aliviar a sua dor. Foi isso que o mendigo disse ao psicólogo. Agora, eu achei interessante as frases que me impactou muito quando eu estava estudando esse sermão, para falar nessa noite, quando o mendigo falou para aquele psicólogo o seguinte: eu vendo o que o dinheiro não pode comprar. Coragem para os inseguros. Ousadia para os medrosos. Bom senso para os imprudentes. Aí aquele suicida perguntou para ele: e para os suicidas, o que é que você tem para vender? E ele disse: para os suicidas eu tenho uma vírgula. Uma pequena vírgula. Para que eles continuem escrevendo a sua história, mesmo que o mundo desabe sobre eles. Interessante isso. E o texto que nós lemos, as palavras iniciais do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, no versículo 10: nós somos feituras dele. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. A palavra grega para feitura é poema, que significa poema. Poema. Isso significa, queridos irmãos, nessa noite, nós somos a obra da arte mais linda de Deus. Eu e você, nós somos a poesia de Deus. A poesia do Criador. Nós somos a obra-prima do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós somos a história viva de Deus. A história real
queridos, a sua história, ela é real, e ela é contada, e ela foi iniciada pelo próprio Deus. O salmista Davi, ele entendeu isso, e ele disse: eu te dou muitas graças, Deus, porque por modo formidável o Senhor me gerou. Quando eu ainda era um embrião, o Senhor me teceu lá no ventre materno da minha mãe. E foi o Senhor que escreveu a minha vida, o Senhor que contou a minha história. Então, queridos, nós somos uma história iniciada pelo próprio Deus. Diferente do filme que a gente viu, que o mendigo diz que tem uma vírgula para que ele continuasse escrevendo a história dele. Deus, ele tem uma vírgula nas nossas vidas também, pois ela continua sendo escrita por ele, pelo próprio Deus. No filme, aquele mendigo vende uma vírgula para os suicidas, para que os suicidas continuem escrevendo a sua história. E no texto que nós lemos, eu pude conectar o seguinte: Deus é que continua escrevendo a sua história. Deus que continua escrevendo a minha história. Deus que continua escrevendo a sua vida. E Ele vende uma vírgula para continuar escrevendo a tua vida. E a vírgula que Ele vende é Cristo Jesus. É Jesus que continua contando a nossa história. Deus continua em Jesus escrevendo a nossa história para aqueles que estão querendo morrer. Para aqueles que estão destruídos por dentro, interiormente, para aqueles que estão abalados, para aqueles que estão depressivos, para aqueles que estão desanimados, para aqueles que estão chorando. Eu digo para você nessa noite que Jesus continua escrevendo a tua história. Não desanime. Ele continua escrevendo a sua história, a minha história, a nossa história. E a vírgula que Deus vende, ela é de graça. Ela é Cristo Jesus que morreu por nós lá naquela cruz do Calvário, para continuar escrevendo a nossa história. E a Bíblia, queridos, ela registra história de homens que desejaram a própria morte para si. Há várias passagens, há vários textos de homens que pediram a morte para si, que quiseram interromper as suas histórias. Porém, Deus vendeu de graça uma vírgula também a eles. A sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. E o próprio Deus continuou escrevendo a história da vida destes homens. Eu pergunto para vocês nessa noite, como é que você tem conduzido a história da sua vida até hoje? Você, em algum instante da sua vida, desejou colocar um ponto final na história da sua vida? Acabar com tudo? Acabar com a sua dor? Eu quero lhe dizer nessa noite que a história da sua vida não lhe pertence. A história da sua vida, ela não é sua. Ela pertence ao Senhor. E eu quero dizer mais. E Deus quer continuar escrevendo a história da sua vida. E Ele não só quer continuar, como Ele está escrevendo a história da sua vida. O tema da nossa mensagem é: uma nova história Deus tem para ti. Eu quero compartilhar com os amados irmãos, à luz das Escrituras Sagradas, histórias de homens que quiseram colocar um ponto final em suas vidas, desejando a própria morte. Porém, Deus escreveu uma nova história na vida deles. A primeira história é a história de Moisés, o libertador do povo de Israel. Abra sua Bíblia em Números 11. Números 11. Vamos ver por
que Moisés quis dar um ponto final na sua vida? O que levou a Moisés a desejar a morte? 11, vamos ler do versículo 1 até o 9, que diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de obidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía num grau, o pisava em panelas, o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e apareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então nós percebemos aqui que era muita pressão sobre Moisés. Eram mais de 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, reclamando, murmurando. Tinha um maná que descia dos céus, e eles enjoaram do maná, e lembrou das comidas saborosas do Egito, e quiseram coisas novas, e reclamaram, e choraram, e murmuraram, e isso se acendeu a ira de Deus. E eles reclamaram a Moisés, e Moisés, então, apavorado, pressionado, diante daquela multidão de pessoas: Senhor, me mata. Eu não aguento mais isso, Deus. Eu quero morrer. Tira minha vida, Deus. Eu não suporto toda essa pressão. Moisés, então, ficou apavorado diante daquela situação. Me mata, Deus. Tira minha própria vida. Por que Moisés pediu a Deus para tirar a vida dele, irmãos? Moisés ficou apavorado, desorientado diante daquela situação. Ele se viu em volta de 600 mil homens. E aí, no versículo 19, diz o seguinte: não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfatieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600 mil homens de pé, é este povo no meio do qual eu estou, e tu disseste: dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e gado que lhes bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-lhe-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. A mão do Senhor não havia sido encurtada.
Então Moisés estava apavorado. Como é que eu vou dar carne para esse povo? Há gado suficiente. Prefiro morrer, Senhor. Mata-me. Moisés chegou ao seu limite, irmãos. A pressão era muito grande. Ele pensou, me mata, Senhor. Porém, Deus continuou escrevendo a história da vida de Moisés. Moisés continuou conduzindo o povo sob a direção de Deus, até o dia que o próprio Deus colocou um ponto final na vida de Moisés. Quando o próprio Deus falou, Moisés, eu vou te recolher nesse monte. Olha para as campinas do Jordão, você não vai entrar na terra prometida, mas eu vou te recolher. Então Deus continuou escrevendo a história da vida de Moisés. Embora Moisés quisesse colocar um ponto final, mas o próprio Deus continuou escrevendo a história da vida dele. E nós conhecemos que Moisés foi um grande homem de Deus, um homem que viveu sob a direção de Deus, um homem de fé, um homem que conduziu aquele povo, um homem que viu muitas murmurações, mas ele continuou porque Deus escreveu a nova história na vida de Moisés. Quantas vezes você já ficou pressionado? Quantas vezes você já se viu pressionado nessa vida? Apavorado, com medo, perturbado, e diante do caos, não sabia mais o que fazer. Quantos de nós já passamos por essa situação? Nós não enxergarmos mais uma saída, e nós nos desesperamos. A resposta para mim e para a sua vida nessa noite é, confie no Senhor. A sua história não é escrita como você quer. E não termina quando você quer também. Lembre-se, você é uma poesia do Senhor. E Ele continuará escrevendo os capítulos da sua vida. Ele vendeu de graça uma vírgula para você. Jesus é a razão do seu viver. Lança sobre Cristo as suas ansiedades, os seus medos e o seu pavor, porque Cristo continua escrevendo a história da sua vida. E a história da sua vida foi escrita pelo sangue de Jesus marcado naquela cruz do Calvário. E nós não podemos dar um ponto final na nossa vida. Somente Deus tem o poder da sua vida. E assim como Ele escreveu a vida de Moisés, Ele também continuará escrevendo a história da sua vida, porque você é uma poesia do Senhor. Amém, queridos? Segunda história. Elias, o profeta de Deus. 1 Reis 19. Primeira Reis, capítulo 19. Vamos ler apenas do versículo 1 ao 4. Elias, 1 Reis, capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu a morte para si, e disse, basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias pediu a morte para si. Elias tinha derrotado 400 profetas de Baal. Ele destruiu os profetas de Baal. Ele destruiu os profetas de Baal. E o rei Acabe, com a sua mulher, desejou perseguir Elias. E falou, nós vamos matar esse homem, porque ele destruiu os nossos profetas. Então o profeta Elias, após saber que a sua vida estava em perigo, porque ele estava sofrendo uma perseguição de Jezabel, Elias entra num quadro depressivo. Elias vai para a solidão. Elias vai para o deserto. Ele senta-se debaixo de uma árvore. E ali ele pede a morte para si. Ali ele desejou morrer.
Ali ele estava solitário. Ali a angústia tomou conta da sua vida. E a morte para Elias seria o alívio da sua angústia. Elias entrou num quadro depressivo. A depressão é uma doença, irmãos. Ela atinge todas as faixas etárias, todas as classes sociais e todos os segmentos religiosos. Eu sei que muitos de nós já ouvimos, eu já ouvi, que a depressão é do diabo. A depressão é coisa maligna, é uma doença do inferno. E eu digo para você que isso é uma mentira. Cristãos também ficam depressivos. A depressão é uma enfermidade, sim. E eu e você estamos passivos de um dia ficarmos depressivos também, porque o profeta Elias entrou em depressão. O profeta Elias ficou depressivo. As causas da depressão de Elias. Ele tirou os olhos de Deus e colocou nas circunstâncias. Ele entrou na caverna da solidão, quando ele mais precisava de pessoas à sua volta. A depressão prega essa peça em nós. Quando nós precisamos de alguém, quando nós precisamos chorar no ombro de alguém, quando nós precisamos desabafar, quando nós precisamos falar, quando nós precisamos contar, nós nos isolamos nos quartos mais escuros da nossa alma. Não queremos ver ninguém. Queremos apenas afogar as nossas lágrimas. Deitamos. Não queremos contato com ninguém. Elias não quis contato com ninguém. Ele se enfiou numa caverna. Elias fez uma leitura pessimista da situação à sua volta. Nossa, Jezabel vai me encontrar. Porém, queridos, Deus continuou escrevendo a história de Elias. Elias foi visitado por Deus naquele dia. Ele deitou, dormiu. E quando ele despertou, o anjo do Senhor estava perto dele. E o anjo do Senhor disse para Elias: filho, levanta. Levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras. Elias foi alimentado. Elias foi visitado pela graça e pelo poder de Deus. E dormiu novamente. O anjo volta a visitar Elias. E toca em Elias. E fala para Elias: levanta-te e come, porque o teu caminho será sobremodo ainda longo, Elias. Deus continuou escrevendo a história de Elias, meus irmãos. Talvez você hoje esteja também em uma crise depressiva. Ou conhece alguém que está em depressão, seu filho, sua filha, seu parente. E se sente sozinho, apreensivo, e vive à base de medicamentos controlados. E a cada dia se afundando mais na solidão, na caverna da tristeza, da dor, do sofrimento, da angústia, desejando a morte, na sua tentativa de se livrar da dor. Mas a sua história não pode terminar como você quer. Você é simplesmente a poesia de Deus. Você é a poesia do Criador. Você é a feitura de Deus. E somente Deus pode colocar um ponto final na sua vida, na sua história. E Ele está escrevendo a sua história, porque Ele é o Senhor da sua história. Ele é o Senhor da sua vida. Ele foi o Senhor na vida de Moisés. Ele foi o Senhor na vida de Elias. Sabe quando é que a história de Elias chegou ao fim? Nem chegou ao fim, porque ele foi arrebatado num carruagem de fogo. Ele foi assunto aos céus. Deus escreveu das páginas, os capítulos da vida de Elias. E Deus quer continuar escrevendo as páginas da sua vida também. No dia que você estiver depressivo, querido, porque isso pode chegar a mim e a você. E quando você se isolar na caverna da solidão, a palavra de Deus para você é: levanta-te, porque o teu caminho ainda é muito longo. Deus quer usar você para continuar escrevendo a história na vida de muitas pessoas. E Ele continua escrevendo a sua história. Amém?
Terceira história. Jó, o homem que viu a aflição. Vamos lá para o livro de Jó. Aberta aí, que a gente vai explorar alguns versículos. Bom, todos nós conhecemos a história de Jó. Jó era um dos homens mais ricos, talvez o homem mais rico da sua época. Um homem poderoso, possuía várias fazendas, um homem riquíssimo. E além de sua riqueza, Jó era um homem temente e reto a Deus, um homem que cuidava de seus filhos, um homem que santificava os seus filhos, um homem que orava com seus filhos, um homem que reunia sua família, um homem que realmente não tinha o que se falar da vida dele, não se encontrava nada que desabonasse a vida de Jó. Porém, um dia, Satanás, passeando em volta da terra, falou para Deus, e Deus falou para Satanás, olha este homem, como ele é temente e reto. E então Satanás fez uma proposta para Deus. Toca nas coisas que ele tem, para ver se ele vai continuar te servindo. E Deus permitiu. Satanás, te dou a permissão, mas não toque na vida dele. E de repente, as coisas começaram a acontecer na vida de Jó. Perdeu todos os seus gados, suas ovelhas, seus camelos, seus jumentos. Toda a sua agricultura foi arruinada. Todos os seus escravos foram mortos. E o mais difícil na vida de Jó, quando um dos seus empregados veio e falou, olha, Jó, veio um vento oriental, uma tempestade, e derrubou a casa onde estavam os seus filhos, e todos eles morreram. Perdeu tudo. E mesmo assim, Jó continuou reto diante de Deus. Mesmo assim, Jó continuou a amar e adorar ao Senhor. Satanás, não satisfeito, toca agora nele, nas feridas dele, para ver se ele continua te servindo. Então, ele foi enchido de úlceras, de feridas, canceroso, leproso, ao ponto de sentar na beira da estrada e rapar as suas feridas com cacos, mal cheiroso. E Jó continuou reto diante de Deus. A sua esposa diz, amaldiçoa esse Deus teu e morre, filho. Se mata. Mas ele continuou ali temente a Deus, mesmo diante da sua dor, mesmo diante do seu sofrimento. E aí então os amigos de Jó vieram visitar Jó. E foram 7 dias e 7 noites num silêncio total. Num silêncio mais incrível possível. Nenhum deles falava uma palavra sequer para Jó. E Jó ali na sua dor, fedido, maltrapilho, sujo, temente a Deus. Mas aí, quando se passaram 7 dias, Jó, diante da sua dor, diante do seu sofrimento, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Eu preferia ter morrido, Senhor, porque o Senhor me fez nascer. A dor de Jó era profunda, queridos. Uma dor que talvez nem eu e nem você jamais vai passar, as mesmas dores que Jó passou. E aí então Jó desejou que ele nem tivesse nascido. Passados 7 dias e as 7 noites ali no silêncio total, então Jó joga para fora aquilo que estava dentro dele. E aí no capítulo 3, acompanha comigo, capítulo 3, versículo 11 a 14. As palavras de Jó. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso. Porque eu nasci, Deus. Versículo 16.
Ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ah, por que eu nasci? Por que eu vi esse mundo? Por que eu não morri quando eu ainda era um bebê, quando eu ainda era um embrião? Então Jó expõe a sua dor ali. Jó expõe ali os seus sofrimentos. E durante aqueles 7 dias e aquelas 7 noites, os seus amigos não lhe disseram uma palavra. E essa deve ser a nossa conduta, irmãos. Quando você estiver diante do seu amigo, de seu irmão, um parente muito chegado, não lhe tente dizer palavras para consolar, apenas o abrace, apenas esteja perto. Porque quando eles foram falar, eles disseram besteira. E Elifaz foi o primeiro a falar. E Elifaz vai criticar Jó. Jó, meu querido, você que era um homem reto, você que era um homem temente a Deus, você que falava para as pessoas confiar em Deus, você que dizia que Deus é tão bom, e agora você está se queixando, e agora você está dizendo que preferia morrer, por que isso, Jó? Foi a primeira crítica do seu amigo. Jó capítulo 6. Então Jó deu uma resposta para esses homens. Primeiro para Elifaz. Jó 6 diz assim, Jó responde a Elifaz: olha, se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares, por isso é que minhas palavras foram precipitadas. Jó está querendo dizer o seguinte: olha, essa minha dor, essa minha angústia, esse meu sofrimento, se colocasse numa balança, seria mais pesada do que a areia da praia do mar. Por isso que eu disse, por isso que eu falei que preferia morrer, porque a dor deste homem era muito profunda. E ele entendeu que foi o próprio Deus que permitiu aquelas dores nele. Tanto é que no versículo 4 ele diz: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. E Jó repreende Elifaz. No versículo 26, Jó 6, 26. Acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras como um desesperado ao vento? Porque a minha carne, Jó 7, versículo 5, a minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. Estou cheio de pus. E vocês vêm me criticar ainda. E vocês vêm reprovar as minhas palavras, porque eu disse que preferia ter morrido. Vocês não conhecem a minha dor, vocês não sabem do meu sofrimento, vocês não sabem a angústia que eu estou vivendo, a dor. E aí, Jó também, diante dessa dor profunda, ele dizia que preferia ser estrangulado e ter morrido. Jó 7, versículo 11 a 16. Por isso, não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Eu vou falar. Eu vou dizer sim o que eu estou sentindo. Porque vocês não sabem a intensidade da minha dor. É isso que Jó estava dizendo para os seus amigos. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Dizendo eu, consolar-me-á ao meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura que eu estou passando. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Jó chegou no seu limite também. Mas a história de Jó não terminou por aí. Porque a vida de Jó não lhe pertencia. Ela pertencia ao Senhor. E Deus continuou escrevendo a história de Jó.
Não só escreveu, como lá no capítulo 42. Bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu te conheci apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus restaurou a vida de Jó. Deus lhe deu mais filhos e filhas. E Deus lhe deu a continuidade da vida, até o dia em que Deus quis dar o ponto final da vida de Jó. Deus continuou escrevendo a história de Jó. Deus continua escrevendo a história da sua vida. Amém? É Deus. Eu poderia falar de mais homens aqui, mas eu quero parar por aqui. Ainda tinha mais um aqui, mas pelo horário ali eu não vou continuar. Que eu planejei falar de 4, eu só vou até aqui em Jó. Mas já deu para os irmãos perceberem que homens de fé também, em momentos de suas vidas, desejaram a morte para si. Um apavorado, pressionado diante de 600 mil homens. O outro, num quadro depressivo. Este não foi compreendido pelos seus amigos, diante da sua dor, diante da sua intensidade infinita de um sofrimento grande. Meus irmãos, Deus, Ele vendeu uma vírgula para continuar escrevendo a sua história. E esta vírgula se chama Jesus de Nazaré. Cristo morreu por mim e por você. Cristo, Ele é apaixonado pela sua vida. Jesus te ama. E nenhum de nós tem poder sobre as nossas vidas. Somente Ele tem poder sobre a sua vida. Eu quero desafiar você aqui nessa noite, que talvez esteja entrando num colapso, esteja entrando num momento de depressão, num momento de angústia. Talvez você que está aqui nessa noite não sabe mais o que fazer. Pastor, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu já estou no meu limite, pastor. Eu já estou a ponto de explodir. Eu já estou a ponto de jogar a toalha. O outro homem que eu ia falar aqui era Paulo. Paulo não desejou a morte para si, mas chegou um momento em que ele se desesperou até da própria vida. Mas aí, Deus disse para Paulo que ele era o pai de toda consolação. E Deus continuou escrevendo a vida de Paulo também. Deus continua escrevendo a história da sua vida. E eu quero orar por você nessa noite, que tem passado os dias terríveis, tem passado por sofrimentos, tem passado por provações, tem passado por lutas, e não sabe mais como lidar com essa situação. E talvez você, como aquele psicólogo, já pensou em fazer isso. Se não pensou, já ficou muito decepcionado, muito frustrado, muito decepcionado, muito raivoso, muito irado, como Jonas ficou irado quando a cidade de Nínive se arrependeu. Jonas também falou, olha, Deus me mata. Prefiro morrer. Porque Jonas ficou irado, porque a cidade foi salva, e ele achou que Deus ia matar aquele povo. Há momentos e momentos na nossa vida que a gente pensa também em desistir, a gente pensa em largar tudo, a gente pensa em voltar para trás, a gente pensa em dar um ponto final em tudo. Mas eu só quero dizer para você nessa noite um versículo que nós lemos no início. Você é uma poesia de Deus. E Ele vai continuando a escrever as páginas da sua vida, os capítulos da sua vida. Eu quero orar por você nesse momento.